E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu queria falar um pouco sobre o índice Dow Jones e da operação que eu fiz nele. Então vamos direto no gráfico. Bom, aqui no gráfico semanal a gente pode ver que o preço ele vinha trabalhando dentro de um canal de baixa. Dentro de um canalzinho de baixa. E por fim ele rompeu. Por fim ele conseguiu romper esse último low, esse último higher, aliás. E aí se a gente traçar a nossa Fibonacci, ele aqui nesse ponto ele não havia chegado nos 50%. E exatamente no dia 13 de março ele veio, capturou a liquidez que tava aqui. E por fim agora tá pegando ignição para possivelmente romper essas máximas aqui, que tem bastante liquidez. Então lá no gráfico diário, dá para ver um pouco mais claro aqui. O preço tinha deixado esse fundos iguais. O preço veio, fez uma acumulação de Wyckoff. Não é uma coisa que eu fico olhando, mas aqui ficou muito bem desenhado. Voltando aqui no semanal, o preço ele havia deixado essa lacuna de preço aqui, esse imbalance. E se a gente for lá no gráfico diário, o preço capturou a liquidez, fez um padrão de acumulação e depois ele, por fim, no dia 27, no dia 24, ele começou a ter um forte movimento, né, altista. E aí a gente pulando aqui para o gráfico de 4 horas, vocês podem ver que aqui os fundos iguais e aqui uma acumulação bem interessante de Wyckoff. Bom, a minha análise de hoje foi seguindo praticamente o fluxo do 4 horas altista, e aí eu fui lá no 15 minutos. Nessa que eu fui no 15 minutos, eu sabia que tinha essa liquidez do diário e que o preço poderia vir capturar essa liquidez. Então, o que eu observei? Bom, neste ponto aqui, o preço rompeu estrutura. Então, não fazia muito sentido eu querer buscar por vendas, sendo que o gráfico de 4 horas e o 15 minutos estava praticamente com muita força compradora, né? Ele só fazia um pequeno pullback, continuava, pequeno pullback e continuava. Então, beleza, o preço rompeu essa estrutura, rompeu essa. Então, neste ponto, a gente estava trabalhando dentro desse intervalo, o preço rompeu. Nessa que ele rompeu, bom, eu tinha este range aqui no gráfico de 15 minutos. A gente estava trabalhando dentro desse range. E foi bem um pouco antes da abertura do índice, que é às 9h30 do horário de Nova York. Então beleza, tracei minha Fibo. O que tinha aqui atrás para eu me desconfiar, né? Para eu ficar mais desconfiado de que o preço poderia fazer uma correção um pouco mais profunda para depois continuar. Bom, aqui atrás, aqui no fundo, a gente pode ver que basicamente quase não tinha nada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, esse ponto aqui, ele capturou liquidez, foi bem no tique aqui, ó, capturou liquidez, voltou, testou e continuou. Este poderia ter este imbalance aqui também, que o preço poderia vir mitigar, mas eu estava bem confiante nesse range aqui. Foi o meu último intervalo. Então beleza, foi lá nos 5 minutos. Cinco minutos, o que tinha aqui nos 5 minutos?
eu observei o quê? Que a gente tinha essa lacuna aqui, esse imbalance. O preço havia deixado uma trendline liquidity. E aqui poderia ser um sell side, uma captura de liquidez. Então o que eu observei? Esperei o preço trabalhar. Aqui poderia vender, porque o preço capturou essa liquidez. O preço fez uma mudança, poderia ter entrado aqui, quebrou mais uma estrutura, poderia ter entrado aqui, então poderia ser um pequeno scalp até essa zona de liquidez. Então beleza, esperei o preço trabalhar. O preço tocou no imbalance de preço, mitigando esse bloco de ordem. E aí, como eu não tô olhando muito para o gráfico de 1 minuto, eu esperei o preço inverter a estrutura para compra no próprio 5 minutos. Então beleza. Aqui ele deixou equal lows, fundos iguais. Então o preço poderia vir aqui, ou a partir desse ponto, ou ele estourar depois voltar. Então eu aguardei. Bingo, beleza. O preço neste ponto ele já inverteu, só que ele já estava bem esticado, né? Então eu tracei uma Fibo e o preço estava abaixo dos 50%, então ainda se voltasse seria uma ótima entrada para um pequeno scalp. E aí eu esperei o preço trabalhar. Quando tocou, eu esperei mais um pouco, porque já estava próximo da abertura do índice, que é às 9h30 da manhã de Nova York. Open. Esperei mais um pouco. Esperei mais um pouquinho. Depois que ele fez a abertura, o preço já tinha rejeitado 1, 2, 3 vezes. Falei, pô, vamos esperar. Vamos ver o que o preço vai fazer. Na verdade, quando ele deu uma retração, né? Eu não esperei tanto assim, né? É que na hora ele deu uma retração bem forte. Mas vamos lá. Foi nessa retração aqui, ó, que ele voltou, eu bati minha ordem. Exatamente aqui. Meu stop estava abaixo deste fundo. E meu take profit estava aqui neste topo. Basicamente 2-1. E o preço só foi embora. Poderia ter esticado meu take profit lá para a área do diário. Daria um risco retorno de 1/12. E o preço foi lá lindamente. Só que, como eu ainda tô na busca da consistência, né? Decidi sair aqui nesse sell side, no buy side liquidity. Então foi uma operação bem bacana. Tinha todas as confluências que eu tô buscando. Bom, primeira confluência, o preço tá na área de desconto. Bingo, primeiro, mitigando algo atrás e capturando liquidez. Segundo ponto, mudança de estrutura. Terceiro ponto, dentro de algum FGV, Fair Value Gap, Imbalance, é o meu gatilho de entrada. Mas como aqui o preço estava próximo à abertura, eu aguardei o que o preço ia fazer, porque ele poderia muito bem capturar a liquidez deste fundo também. Capturar a liquidez deste fundo, que geralmente ele faz isso. Ele captura, inverte a estrutura e vai embora. Então esperei o que o preço ia fazer. Bom, o preço rejeitou
rejeitou novamente, foi 3 rejeições dentro desse imbalance, mitigando esse POI. Neste candle aqui da abertura, no MetaTrader, ele fez um pavio bem grande, voltou, e quando ele voltou, eu fiz minha ordem, eu executei minha ordem. E tá até aqui no Twitter, quem quiser me seguir, olha lá o meu preço, exatamente aqui. Quando este candle aqui voltou, ele meio que voltou quase tudo. Quando ele retornou, bati a ordem, take profit lá em cima. E foi bem interessante. Um risco retorno de 2, praticamente de quase 3R. Poderia ter pagado mais, 12, né? Então, mas eu tô satisfeito com a análise. Foi um take muito rápido. Foi basicamente este candle e este. 2 candles de 5 minutos. Então, tipo, é o que eu tô buscando. Take profit rápido. Não tô buscando, pelo menos agora, não tô buscando swing ou segurar a operação. Mesmo que essa poderia, né? Mas como eu não tenho uma bola de cristal, não vou saber que o preço poderia ir lá, né? Porque lá, aqui no gráfico de 1 hora, poderia ter zonas aqui que o preço mitigaria e voltasse. E a gente também estava muito afastado, né, das áreas de desconto aqui atrás. Então o preço poderia fazer uma correção bem mais profunda antes de capturar a liquidez. Mas ele simplesmente foi embora. Ele fez até uma volta em V aqui, no 15 minutos. Fez uma volta em V, mitigando essa zona aqui de demanda. Provavelmente deu alguma outra oportunidade. Vamos ver aqui. 5 minutos. Não. Ele não deu. Pelo menos nos 5 minutos. Talvez aqui só. Ele deu uma oportunidade aqui. Capturou essa liquidez. Inverteu a estrutura. Poderia ter pegado uma entradinha aqui. Mas onde ficaria seu alvo? O alvo dessa operação, fechamento desse imbalance, ou possivelmente a captura de liquidez deste topo. Mas o fechamento aqui dos 50% também seria bacana. Um risco retorno de quase 3 Rs. Mas aqui já era tipo 1 hora da tarde, o gráfico já tinha perdido toda a liquidez. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem curto explicando a operação. Quem quiser me seguir lá no Twitter, esse aqui é a minha conta. Tô postando lá também. Aqui vai ser meio que meu journal também. Tô gostando de compartilhar aqui no Twitter. Também é uma forma de eu estudar, porque tem a estratégia que eu estou estudando, tem muitos alunos do ICT que opera também. Então eu fico assistindo o que os caras estão fazendo. E basicamente é o que eu estou seguindo nesse momento. Fechou? Tamo junto, pessoal. Até a próxima.